Você já percebeu que tem pessoas no seu mercado que são menos preparadas do que você e são chamadas de referência? Enquanto você estuda mais, se atualiza mais, tem mais cases, tem mais resultados, tem mais tempo de estrada. Quando um grande evento decide escolher quais são os palestrantes que vão subir naquele palco, o seu nome nunca é lembrado. E por que será que isso acontece? Ó, se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba que você não está sozinho, porque isso acontece muito mais do que você imagina, e eu mesmo conheço diversos especialistas que são excelentes no que fazem e que são raramente chamados aí para poderem subir em palcos, enquanto outras pessoas que sobrevivem através de um bom marketing estão presentes em quase todos os eventos. E eu te faço uma outra pergunta também. Você já experimentou perguntar para alguém que te acompanha há muito tempo, mais ou menos uns 2 anos, o que você faz? E ela não soube te responder? Ou então você já saiu de uma palestra que você deu em algum evento, perguntou para as pessoas o que elas acharam da palestra e você recebeu achei um ótimo conteúdo, achei muito bom o teu conteúdo. Mas sair com uma palestra, sair com um contrato, com uma parceria que é bom, nada. Pois é, e aí está o erro que a maioria dos especialistas cometem. E qual é esse erro? A maioria dos especialistas que eu conheço acham que eles precisam estudar mais, eles precisam de mais uma formação, eles vão precisar de mais um certificado, de mais livros lidos, quando na verdade o problema nunca foi a ausência de conteúdo ou de especialidade. Você já é um expert, só que você acha que na hora de você comunicar, você precisa só dizer o que você sabe. E o grande erro é que você esquece de comunicar o que você defende. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. E aqui eu volto em um conceito que eu já trouxe diversas vezes aqui no canal, que é a diferença entre a comunicação visível e a comunicação invisível. A visível é a sua voz, presença, dicção, conteúdo, é o que de fato a pessoa consegue ver e ouvir, os seus slides, enfim. A comunicação invisível, a estratégia por trás da mensagem, a narrativa, os gatilhos mentais, a ancoragem, o storytelling e tudo isso é o que vai fazer as pessoas se lembrarem de você. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te trazer justamente o erro que está te impedindo, especialista, de ser visto como referência no seu mercado. E é justamente esse o erro que está tirando você do lugar que você deveria e colocando outros profissionais que são amadores, mas que sabem fazer um bom marketing, que sabem sim se comunicar e que é por isso que estão sendo chamados de referência. E fica comigo porque até a parte 3 desse vídeo eu vou te trazer ouro puro e deixei o melhor para o final. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e atualmente eu sou CEO da IM Comunicação. É a minha empresa de treinamentos e mentorias de oratória para especialistas. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente tem uma palestra importante se aproximando, tem clientes bons aí para você poder fazer uma oferta, fazer uma reunião importante, ou você está querendo crescer no seu mercado para ser visto como referência. Então eu recomendo fortemente que você maratone os vídeos do meu canal, porque existe muita coisa boa e toda semana estamos subindo mais conteúdos para você. Então se inscreva no canal e se quiser me acompanhar mais de pertinho, bora lá pro Instagram. Primeira coisa que eu quero que você entenda neste vídeo é o significado prático da palavra referência. Referência não é a pessoa que mais sabe sobre o assunto. Referência é aquela pessoa que vem primeiro na cabeça das pessoas quando se pergunta sobre algo. São coisas completamente diferentes, você entende? Uma é somente competência e a outra é a memória que as pessoas têm. Eu vou trazer aqui uma analogia para vocês entenderem na prática. Existem 2 restaurantes. O primeiro com um cardápio enorme, mais de 30 opções de pratos para você pedir, uma cozinha impecável, muito rápidos, pratos lindos, muito saborosos, nada para reclamar. E o segundo restaurante tem apenas um
prato no cardápio. Mas é esse prato que faz as pessoas cruzarem a cidade para comer naquele restaurante. Mesmo porque ninguém cruza a cidade em busca de um cardápio de 30 opções. E olha, eu não sei se você prestou atenção aqui na minha narrativa, mas o primeiro restaurante, ele não é ruim, ele é bom. E é exatamente esse o problema. Ele é bom demais para falir e fechar e é indefinido para se tornar ótimo ou a primeira opção na cabeça das pessoas. É justamente esse o problema. Ele tá ali, ó, em cima do muro, no meio termo. Esse restaurante, ele não se torna referência. Moral da história: a maioria dos especialistas são esse primeiro restaurante. E olha, onde está o erro prático aqui? Existem 3 erros que eu vou ressaltar para vocês. O primeiro deles: você é elogiado pelo seu desempenho e não pela ideia que você tem. Então repara nos elogios que você recebe. Nossa, você fala muito bem. Nossa, sua postura é profissional. Nossa, a tua palestra é muito interessante. Que energia boa que você tem. Agora, quando você se torna referência em algo, o elogio muda. As pessoas vão te dizer: nossa, aquilo que você me disse aquele dia nunca mais saiu da minha cabeça, sabia? Problema número 2: as pessoas não sabem definir exatamente o que você faz. Se você perguntar, fazer uma pesquisa aí para 3 pessoas e perguntar para elas: o que eu faço? E todas elas responderem coisas diferentes ou então coisas genéricas, como por exemplo: "Ah, você fala sobre liderança". Quer dizer que não está claro para as pessoas o que você faz. E isso sim é um problema muito grave. Principalmente porque se você ouve uma coisa como essa, você fala sobre liderança, você nem mesmo tem um posicionamento, você tem uma área, você aponta talvez para uma área, mas não está claro a tua referência, não está claro o teu segmento, não está claro nada, às vezes nem mesmo o público para quem você quer vender. E o erro número 3 é que você provavelmente tem medo de repetir algo que já foi dito alguma vez. Olha, esse erro é um pouco contraintuitivo, então presta atenção no que eu vou explicar agora. A maioria dos especialistas, eles têm esse receio de ficar repetitivo, de falar a mesma coisa algumas vezes. Só que o problema, gente, é que nem sempre as pessoas que vão assistir você são as mesmas. Então, sim, você precisa repetir. Precisa repetir porque você vai estar exposto a um público novo sempre. Sempre vão existir mais pessoas que não te conhecem do que pessoas que te conhecem. Então, não tenha medo de repetir o conteúdo, de repetir a informação, de repetir a sua história, porque sempre haverão pessoas que estão te conhecendo pela primeira vez, que estão te ouvindo pela primeira vez. Só que a maioria dos especialistas, o que eles fazem? Eles querem colocar cada vez mais conteúdo, cada vez mais coisa nova. E isso é um grande problema. Então, ao invés de você pensar: preciso falar de um tema novo, você deve pensar da seguinte forma: como eu falo do mesmo tema, só que com uma abordagem diferente? Ou como eu falo desse tema, desse assunto, com uma abordagem que quase ninguém fala. E agora vem a parte que dói um pouco e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Por acaso você tem medo de nichar a sua comunicação? De escolher um nicho? É isso mesmo, de abrir mão de vender para muitas outras pessoas e se posicionar de uma vez por todas? Eu sei que muitos especialistas acham que nichar é empobrecer a sua comunicação. E, meu Deus, que erro. Presta atenção. Eu sei que quando você olha para o teu mercado, para o teu assunto, para o teu método, você vê a complexidade que é trabalhar com o que você trabalha. Então existem muitas nuances, as coisas nem sempre são as mesmas, as coisas mudam muito, o teu cliente também pensa diferente. E aí vem aquela insegurança em nichar ou até subnichar. Você pode sentir que está simplificando demais ou que está deixando um grupo importante de fora, porque escolher um nicho é como escolher um recorte. E esse recorte, ele não empobrece a sua mensagem, muito pelo contrário, ele vai deixar mais claro, inclusive, para as pessoas poderem te responder o que você faz, por exemplo. Voltando na história dos restaurantes, é sobre apontar para o seu prato principal. É aquele prato que vai fazer as pessoas voltarem no seu restaurante. O segundo problema aqui é que muitos especialistas se esquecem de defender uma causa. E o medo de defender uma causa é justamente o medo de desagradar, porque a partir do momento
momento que você se posiciona desta forma, você vai sim ter pessoas que não vão concordar com você. E quanto mais autoridade você constrói, mais você tem a perder, digamos assim, caso tenham pessoas que não concordem contigo. Então, sim, dá aquele medo de se posicionar, de levantar uma bandeira muitas vezes, de ter uma causa, mas é justamente isso que vai fazer com que você marque as pessoas. E o grande erro aqui, o perigo, é você cair naquele meio termo, aquela fala morna, que não desagrada ninguém, que não incomoda ninguém, que não fala verdades, que tá sempre ali na neutralidade, e isso é tudo para você não ser nada. Então, por exemplo, em vez de você falar, eu acredito que a comunicação é o que faz uma empresa crescer, frase neutra. Agora é a frase posicionada. Eu acredito que os especialistas estão deixando muito dinheiro na mesa e é porque eles não entenderam ainda uma coisa. Conteúdo tem virado commodity cada vez mais e eles deixam de trabalhar a sua autenticidade na sua comunicação, porque é cada vez mais isso que as pessoas irão comprar e não o seu conteúdo. Ponto. Olha que polêmica essa colocação. Então, realmente, embasada é uma causa, levanta uma bandeira e isso vai agradar e desagradar muitas pessoas. Bom, eu vou colocar também aqui em terceiro lugar que você tem uma insegurança em ser dono de uma frase ou de escolher, talvez por uma certa insegurança e volume de opções, de eleger uma frase ou pelo menos algumas frases de impacto que são suas. E essas frases, elas vão ajudar você a defender essa causa que eu disse anteriormente. Eu vou trazer já já alguns exemplos de excelentes palestrantes que têm causa, que têm frase e que têm posicionamento. E aí, esse vídeo tá fazendo sentido para você? Eu sei que você me ouvindo falar aqui pode estar pensando, tá bom, Isabela, entendi tudo o que você tá me dizendo, mas eu não sei como encontrar a minha causa. E eu sei que isso não é tão simples assim. Isso é absolutamente normal, porque é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue enxergar sozinho. É preciso muita pergunta, investigação, reflexão, e obviamente que nesse momento você precisa de uma pessoa para te ajudar a encontrar essa causa dentro de você. E foi por isso que eu criei o diagnóstico estratégico da sua comunicação. É uma sessão de 60 minutos, totalmente gratuita, para que você possa se apresentar e vender algo ao vivo para mim ou para alguma das minhas especialistas. Vai ser um momento riquíssimo para você entender onde está deixando o dinheiro na mesa, por não saber como enfatizar, como trazer uma frase sua ou qual bandeira você deveria estar levantando. E olha, não é uma call onde a gente vai te colocar ali no Zoom para te vender alguma coisa. Muito pelo contrário, é uma call onde a gente vai gerar valor para você e aí sim a gente vai poder te trazer um próximo passo, caso faça sentido para você. Então, se você é especialista, esse diagnóstico foi feito para você. Para participar, é só clicar no link da descrição desse vídeo, coloca as suas informações e caso você seja selecionado ou selecionada, a minha equipe vai entrar em contato para a gente agendar. Então, fica de olho aí no seu WhatsApp e no seu e-mail também. Bom, e agora sim, vamos para a última parte que eu falei para vocês lá no início, que seria a cereja do bolo para você, especialista, se tornar uma grande de uma referência no seu mercado. Olha só, a maioria das pessoas que se tornaram número um, referência na sua área, elas têm algo em comum. E esse algo em comum é a causa. A causa que eu comecei a falar para vocês. E aqui eu vou trazer algumas pessoas que provavelmente você já ouviu falar e você vai entender de forma mais clara. Brené Brown, por exemplo, uma grande pesquisadora, palestrante, TEDx internacional que defende a causa da vulnerabilidade. Uma das suas frases, por exemplo, vulnerabilidade não é frescura, vulnerabilidade é coragem. Simon Sinek, que fala sobre começar com o porquê. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Olha só, Simon Sinek me ajudando, inclusive, a falar sobre a importância de ter uma causa na sua comunicação. As pessoas vão comprar o significado e não somente o que você vende. E por fim, o treinador grande treinador de voleibol, o Bernardinho, que fala que a alta performance, ela não vem de talento, na verdade ela vem de disciplina, de foco e de repetição. Agora repara o seguinte, todas essas três frases que eu trouxe aqui para vocês, elas são curtas o suficiente para alguém lembrar de repeti-la em um simples jantar. Então veja como até mesmo aqui a estratégia
de marketing foi pensada. Outro ponto em comum, essas três frases elas também contradizem o senso comum. Vulnerabilidade para muitas pessoas é fraqueza, é você se mostrar muito sensível, que a gente não deve se mostrar dessa forma. Simon Sinek sobre começar com um porquê, com um significado, quando na verdade muitas pessoas não conseguem ter essa subjetividade e acham que elas precisam ser objetivas e falar do que elas vendem somente de forma racional. Ou Bernardinho, que fala que alta performance não é talento, é disciplina, quer dizer, tem muitas pessoas que acham que as pessoas nasceram com o dom da comunicação, o dom de ser um excelente jogador de voleibol, pessoa que nasceu alta já tem sorte. Então, veja que essas três frases, além delas baterem de frente com o senso comum, elas também trazem opiniões muito fortes. E terceiro, nenhuma delas descreve o serviço daquela pessoa. Na verdade, elas estão comunicando uma crença. E agora vem a minha pergunta: se alguém tivesse que te chamar em cima de um palco, sem falar o seu nome, sem falar a sua formação, sem falar a sua profissão, o que será que aquela pessoa falaria sobre você? Vai, pensa. Se precisar, pode até pausar o vídeo um pouquinho. Se agora nessa reflexão nada veio na sua mente ou veio justamente o cargo que você ocupa, agora você já sabe o porquê que é tão difícil que você seja visto como uma referência. E olha, eu vou até dar o exemplo do meu posicionamento, porque não tem nada que eu ensine aqui no canal que eu mesma não aplique em mim e no meu posicionamento. Bom, vocês sabem que eu ensino mais do que oratória, eu ensino sobre performance na comunicação. Eu falo sobre alta performance. E além de eu também defender a causa de que comunicação não é um dom, ela é totalmente treinável, ela é técnica, eu também defendo a alta performance na comunicação, ou seja, a excelência. Tem uma frase que eu repito sempre que eu posso, tanto para os meus alunos como para a minha equipe. A diferença entre o bom e o ótimo é pouca, mas entre o ótimo e o excelente é gigantesca. Essa frase, para mim, ela define muito o meu posicionamento, a forma com que eu penso e ensino comunicação. Então, assim que você encontrar a sua frase, eu quero que você repita ela 1 milhão de vezes até você enjoar. Porque o momento que você começar a enjoar da sua frase é o momento em que o mercado vai começar a entender, a aprender e a conectar a frase a você. E eu quero trazer 3 passos práticos para você também definir a sua causa, porque eu sei também que pode ser que você não saia desse vídeo com ela clara, mas pelo menos você vai sair com algumas perguntas ou reflexões para você fazer. Bora lá? Primeiro passo, eu quero que você pegue um papel e liste tudo que você diz e que o mercado não diz. Não é o que você faz de melhor, é o que você pensa que vai contra o que a maioria das pessoas no seu mercado dizem. Pergunta: qual é a coisa que todo mundo do meu nicho repete e que eu não concordo? Se você não sabe responder essa pergunta agora, de bate-pronto, não tem problema, mas eu sugiro que você comece a pesquisar e refletir sobre isso, porque é muito importante que você saiba. Passo número 2, você pode também fazer o exercício de pegar uma frase que você quer utilizar e transformar em uma estrutura oposta, como por exemplo, não é dom, é técnica, não é fraqueza, é coragem, não é o que você faz, é o porquê você faz. No caso da minha frase, não é o bom, é o ótimo, não é o ótimo, é o excelente. Então esse tipo de dinâmica é muito bom também e digamos que é uma estrutura mais fácil de ser gravada e memorizada. Porque nenhuma estrutura ela já vem com um contraste pronto. Ela precisa negar alguma coisa que as pessoas acreditavam e implementar uma nova crença no lugar desta antiga. E o passo número 3, assim que você identificar essa causa, essa tese, o que você defende e talvez uma primeira frase, eu quero que você seja intencional, ou seja, divulgue o máximo que você puder. Coloque nos seus posts, coloque na capa do seu canal do YouTube, coloque na bio do seu Instagram, coloque no meio de uma palestra sua, coloque no material físico que você vai entregar para um cliente. Simplesmente divulgue esta frase. Tem uma outra frase minha também, que eu amo, adoro de paixão, que é a seguinte: que inclusive está aqui na capa do meu canal. Você nasceu para ser ouvido. E essa é uma frase que veio de fato do fundo da minha alma, do meu coração,
depois de um trabalho muito rico de branding de um lançamento que eu fiz. Então, mergulhando aí na história da minha família, da minha linhagem realmente, com base nos meus ancestrais, que também trabalharam aí no meio da comunicação, eu cheguei nessa frase que eu nasci para ser ouvida, assim como você aí do outro lado também. E aí, pessoal, eu quero que vocês sempre lembrem que você não vai se tornar uma referência no dia que você montar a sua frase. Você se torna uma referência no dia em que as pessoas começarem a repetir a sua frase. É curioso porque eu também fui uma jornalista muito curiosa a ponto de estudar sobre Nelson Rodrigues e escrever uma tese sobre esse autor. Para quem não sabe, Nelson Rodrigues foi um dos maiores jornalistas e dramaturgos que o Brasil já teve. Inclusive, ele foi autor de muita polêmica, mas entre tantas coisas que ele também foi um frasista. E eu achei muito interessante quando eu estudei sobre ele esse termo, frasista, o que o jornalista consegue utilizar de recursos linguísticos para que ele seja lembrado pelas pessoas, ou pelo menos que o seu texto seja lembrado. E como o Nelson ele tinha sim um posicionamento marqueteiro da comunicação dele, ele apostava em frases polêmicas para viralizar. Então veja aqui o poder das frases, tá? As frases curtas, intencionais, que levantem uma causa, que vão contra muitas vezes a opinião de alguma pessoa, de um grupo, que tenha esse efeito de contraste e oposição. Então, se eu pudesse resumir realmente esse vídeo para você, é que as pessoas elas não vão se lembrar de quem sabe muito sobre um assunto, elas vão se lembrar de quem defende alguma coisa. Simples assim, anota isso no seu caderno. Eu quero muito propor um exercício aqui para vocês, de verdade. Eu quero que vocês comentem aqui no vídeo qual é a sua causa, qual é a sua frase, ou então o esboço justamente do que a gente começou a refletir aqui nesse vídeo. E ó, não vale escrever uma frase como eu te ajudo a tananã, tananã. Não é esse o exercício aqui. Lembrando que é uma frase apenas. Eu vou adorar ler os comentários de vocês e ainda respondê-los aí com algumas sugestões. E lembrando que se você chegou até aqui nesse vídeo e é um especialista no seu assunto, tá buscando palestrar, tá buscando se posicionar cada vez mais no seu mercado, se inscreve, aplique para o diagnóstico da tua comunicação, porque vai ser um prazer poder te conhecer, analisar a sua oratória, a forma que você se vende e quem sabe fazer você enxergar a causa que existe dentro de você. É um diagnóstico totalmente gratuito de 60 minutos, mas para você participar, eu preciso da sua aplicação. Se você gostou desse vídeo, eu vou indicar que você assista a esse outro aqui, onde você vai aprender a ter uma comunicação ainda mais persuasiva. Até o próximo vídeo.